Então tá certo, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre transformações gasosas. E com transformações gasosas, o que eu quero dizer é que a gente vai investigar como que essas grandezas que a gente está vendo aí, pressão, temperatura e volume, se comportam quando eu mexo uma na outra. Eu abordei cada uma dessas grandezas, né? Expliquei que elas têm relação com o modelo atômico do gás, ou o que está ocorrendo no interior microscópico do gás. E hoje, na aula de hoje, com transformações gasosas, a gente quer investigar como que essas grandezas vão se relacionar umas com as outras. Para fazer isso, cara, é comum que a gente fale que essas transformações elas se aplicam somente aos gases ideais. Os gases ideais, quando a gente fala gás ideal ou gás perfeito, o que a gente está considerando é que, as moléculas do gás, né, por exemplo, quando a gente pensa assim, o vapor de água, né, a gente tem 3 moléculas ali e existe ali alguma coisa que pode, uma energia entre essas ligações que pode interferir nos resultados dos experimentos. Quando a gente considera um gás ideal, a gente está considerando que todo gás ele é formado por uma esfera rígida, né? E essa é a ideia do modelo. E quando que a gente pode considerar um gás real um gás ideal? Bom, quando a gente estiver em elevadas temperaturas e o gás estiver a baixa pressão. Então a ideia é, se eu tiver a alta temperatura e baixa pressão, todo gás, a maioria dos gases, vai se comportar como gás ideal, e aí a gente vai poder fazer essas considerações. Então tudo que a gente descobrir vai valer para o gás real também, desde que ele esteja nessas condições. Tudo bem. Para investigar a relação que existe entre pressão, temperatura e volume, e como que vai ser o comportamento de cada um quando eu mexer no outro, o que eu vou fazer é fixar o valor de um desses caras. Ou seja, é como se eu fosse fazer um experimento onde eu quero ver a influência da luz no crescimento de uma planta, por exemplo. Então a gente tem vários fatores aí que podem alterar ou mudar o meu experimento. A gente tem solo, a gente tem a própria espécie, né? A gente tem a quantidade de água. Então a gente fixa algum desses fatores, ou a gente fixa os 3 preferencialmente, uma vez que a gente está investigando o efeito do sol no crescimento da planta. Então aqui é a mesma coisa, eu quero ver a relação entre pressão e volume. Qual é a relação que se estabelece nesse gás? Então eu fixo a temperatura, e é o que a gente vai fazer. Então vamos lá, primeira transformação gasosa, transformação isotérmica. Quando a gente fala iso, né, toda vez vai aparecer muito esse termo iso, a gente está falando igual. Então, isotérmica, eu estou fazendo uma temperatura ser constante. E assim eu vou investigar os outros dois, que é pressão e volume. Importante, eu tenho que deixar também a quantidade de gás fixa. Então, eu não falei, mas o gás que a gente está considerando, a quantidade, o número de moléculas, né, que era importante também, a gente está deixando fixo. Então vamos lá, transformação isotérmica. Como é que ela funciona e como é que eu consigo criar uma transformação isotérmica? Bom, eu tenho que manter a temperatura constante. Então se eu mantenho a temperatura constante, galera, aqui no nosso desenho a gente tem a representação da seringa, que ajudou a gente na aula anterior. Então se você não viu a aula anterior, volta lá e vê. Essa seringa aqui, né, ela tem esse movimento aqui, ó, ela é móvel, essa parte aqui. Então, a compressão, eu vou aumentar a pressão, e vou fazer isso lentamente. Então eu representei isso aqui com essa massa de areia que está caindo aqui em cima. Isso é um jeito de falar que eu estou aumentando a força que eu faço no gás. De certa forma, essa força de compressão, eu estou aumentando a pressão. Eu vou fazendo isso lentamente e deixo tempo suficiente para o gás equiparar sua temperatura com o ambiente. Então ele sempre está na temperatura do ambiente, porque eu estou deixando ele se acomodar para fazer a próxima compressão e a próxima compressão. Então isso aqui é só um detalhe técnico, mas o que eu descubro quando eu faço isso? Eu descubro que quando eu fixo temperatura, o volume do gás varia inversamente com a pressão exercida sobre ele. Então isso você poderia verificar naturalmente. Ó. Se você aumentar a força, você vê que o volume, vou aumentar aqui, o volume do gás diminui. Eu estou aumentando a pressão e estou vendo que o volume diminui. Mas o que só sai com o experimento é quando a gente vê que essa relação era diretamente proporcional. Isso quer dizer o seguinte, que não é um fator aí quadrado, não tem nenhum fator exponencial, é algo bem mais simples. É o seguinte, dupliquei a pressão, o volume tem que cair o mesmo tanto, ele tem que cair a metade. Tripliquei a pressão, o volume tem que cair a tripla parte. Bom, matematicamente, vocês já devem estar vendo aí no vídeo, a gente vai expressar dessa forma aqui. Então, na transformação isotérmica, o produto P vezes V é constante. Então, como que isso ajuda a gente? Então, essa questão é diferente, né? Eu escrevi matematicamente, mas o que importa é como que isso te ajuda e como que você vai usar essa ideia aqui de que um produto é constante. Dizer que é constante é o mesmo que dizer que sempre vai dar o mesmo valor. Então, quando eu digo que P vezes V é constante, imagina o seguinte, que eu vim e tinha um gás numa seguinte situação. Ele tinha uma pressão de 2 e um volume ocupava 5. O produto dos dois dá 10, não é? Se a pressão sobe para 5... como a lei estabelece que tem que ser constante, o que tem que acontecer com o volume? Então, se aqui era o volume, era 5,
Então, para que o produto ainda dê 10, isso me obriga que o volume tenha que cair. Então, sobe um, cai o outro. É isso que é inversamente proporcional. Então, mas como é que eu uso mesmo? Então, eu vou te dar uma ideia melhor aqui. Ó. Então, estamos aí com o nosso gás. Esse gás aqui eu coloquei mais areinhas em cima para representar que houve um aumento de pressão nessa transformação. Geralmente nas questões vai ter um texto explicando o que aconteceu com o gás e ele vai dizer que alguns fatores foram mudados. Então, quando eu olho a situação que ele estava antes e vejo o que aconteceu depois, a primeira coisa que eu tenho que procurar saber é se alguma coisa era constante. Foi constante. Então aqui eu vejo que a temperatura foi constante. Se ela foi constante, eu estou diante de uma transformação isotérmica, porque ficou igual. Nessa transformação eu sei então que o produto P0, V0, então a ideia é P0 vezes V0, ou seja, o produto de P vezes V antes da transformação tem que ser igual ao produto de P, eu estou bem em cima aqui, né? P vezes V da transformação. Tranquilos? Então, você pode escrever isso como P1V1 é igual a P2V2. Você pode escrever como P0V0 é igual a P vezes V. PIVI é igual a P vezes V ou PFVF. A ideia é só que você, de alguma forma, entenda que é o produto P vezes V antes comparado com o P vezes V depois. Então, vamos fazer isso? Esse gás está dizendo aqui ó, que eu aumentei a pressão. Ela foi de 1,2 e o volume antes era 20. Então, eu boto aqui 20. Bom, a pressão depois passou a ser 2,5. E o volume é o que ele quer descobrir, o volume final. Então, quando eu faço isso aqui, 1,2 vezes 20 dá 24. E 24 dividido por 2,5, eu acho que dá 9,6. Então, vamos fazer 24 dividido por 2,5. Perfeito. 9,6, o quê? Centímetros cúbicos. Por que eu sei que é centímetros cúbicos? Porque a gente trabalhou com centímetros cúbicos. Essas unidades, a gente tem que casar elas. Então, a gente pode até usar qualquer uma nessas situações, desde que a gente saiba que a gente está casando. Então, se uma primeira pressão está em ATM, a segunda também tem que estar para que isso dê certo, tá bom? Então, a mesma coisa com o volume. Outro detalhe a gente vai ver é sobre a temperatura, mas daqui a pouco eu falo. Bom, agora vamos fazer aqui uma ideia de compressão isotérmica, para a gente pegar mais alguns exemplos. O que eu falei? Você pode sempre considerar aqui, né, você está vendo que tem alguns lugares que estão em branco, então possivelmente uma questão pediria para você preencher os valores que não estão completados aí na sua tabela. Então, o que a gente viu? Que o produto tem que ser constante. Então, isso aqui vezes P vezes V tem que sempre dar o mesmo valor. Aí eu vejo aqui, isso dá 450. Beleza? Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para que o produto dê 450? Então, 3 vezes quanto dá 450? Então, esse volume aqui, ó, vocês conseguem ver? Tem que ser 150. Então, existe uma outra forma de fazer isso. A gente pode só observar a proporção e entender que a relação entre pressão e volume é de inversamente proporcional. Lembrando, então, subiu pressão, tem que cair o volume. Então, olha só. A pressão daqui para cá, ela aconteceu o que com ela? Consegue ver que houve uma duplicação? Então, ela foi duplicada? Isso, então, faz com que esse cara aqui tenha que ser ó, a divisão por 2. Então, esse cara aqui é 150. Moleza? Próximo, ó, 300 para 100. O que aconteceu daqui para cá? Estão vendo que é uma divisão por 3? Então aqui em cima tem que ser uma multiplicação por 3. Então isso aqui vai ser 4,5. E assim a gente pode ficar brincando. Então, ó, de 300 para 1,5 para isso aqui dá 4, não é? 4 vezes. 4 vezes isso dá 6. Então isso aqui tem que ser dividido por 4. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Observar de um outro estágio intermediário qualquer. Olha aqui, 3 para 6, há uma duplicação daqui para cá. Então, daqui para cá, há uma divisão por 2. Quanto? 75. Compreenderam que se eu entendo qual é a relação que tem entre pressão e volume, eu consigo fazer essas manipulações e saber o que vai acontecer com o gás ao longo dessa transformação. Por último, eu quero que vocês, né, eu fiz aqui, eu tentei fazer e construir com vocês ao mesmo tempo, eu vi que não ia ficar legal no vídeo, mas a ideia é que vocês tracem esse gráfico de pressão por volume, para ver como é o comportamento. O gráfico de pressão por volume vai ser útil mais à frente, eu quero que vocês já vão se acostumando com esse tipo de leitura. Então isso aqui era o estágio inicial que a gente estava, a gente tinha 300 de volume e 1,5 de pressão, então esse era o estágio 1. E nessa compressão ele foi até o estágio 2. Então, esse gás caminhou nesse sentido, tá bom? Então eu vou copiar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês porque não custa nada.
não precisa ser só pressão por volume. O pressão vezes volume ele é o gráfico mais importante pra gente. E a gente viu que ele foi assim, ó, daqui fazendo uma curvinha. Ele não é uma reta. Ele faz essa curvinha que a gente vai ver que é um logaritmo. Mas a ideia é, em outras representações de pressão por temperatura, a gente vai ter outro gráfico. Então, por exemplo, olha, o que aconteceu com a pressão? A gente estava diante de uma compressão, não é? Compressão isotérmica. Então, ela foi aumentando a pressão. E o volume foi diminuindo. A temperatura, como era uma transformação isotérmica, ela ficou sempre no mesmo valor. Então, imagina que era ali, sei lá, 200 Kelvin. Então, ela continuou ao longo de toda a transformação constante e a pressão foi aumentando do 1 para o 2. Já o volume, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um gráfico de volume por temperatura. Beleza, então, a temperatura fica fixa, um valor fixo aqui qualquer, e o volume caiu de 2, de um ponto para outro, de um estágio inicial para o estágio final 2. Tranquilos? Então a ideia é essa. Vamos para a próxima transformação. A próxima transformação é a transformação isovolumétrica, galera. E iso, de novo, igual volumétrica, já lembra volume. Como é que ela é feita? Como é que eu posso fazer uma transformação isovolumétrica? É o seguinte, eu mantenho o volume fixo. Então, ao invés de usar uma seringa, como a gente estava usando, assim, tapada, onde isso aqui podia se mover, o que a gente vai usar é alguma coisa que tem um volume fixo. Tipo, pode ser uma garrafa com uma rolha. Aquilo vai ter um volume fixo e o gás vai ter sempre o mesmo volume. Quando eu fixo o volume, sobram os outros dois, pressão e temperatura. E aí, ó, como é que é importante a aula passada? Se você entende a ideia de pressão como a força que o gás faz nas paredes, né, do recipiente que está armazenando ele, e você lembra que a temperatura tem a ver com a agitação, você percebe claramente, olha, se eu aumentar a temperatura, se eu aquecer esse gás, eu vou dar mais agitação. Ele vai ter mais força contra a parede ou menos força? Consegue perceber? Como é que é importante saber qual é a relação que cada uma dessas grandezas tem com a parte do que está acontecendo microscopicamente com o gás? Porque claramente, olha só, se eu aumento a agitação, vai ter mais batidas nas paredes e, portanto, vai ter mais força sendo feita nas paredes. Então, numa transformação isovolumétrica, quanto maior a temperatura, proporcionalmente maior a pressão do gás. Então, existe uma relação direta agora. Antes era inversamente, pressão subia, volume caía. Agora temperatura sobe e pressão sobe junto, porque eu fixei o volume. Então, se a temperatura se duplicar, a pressão também vai se duplicar. Então aqui de novo é aquela coisa do diretamente proporcional. Podia ser uma raiz, podia ter um quadrado, mas a gente vê que é diretamente proporcional. Então, novamente, a gente vai ter aqui pressão, antes era produto, agora como é direto, a gente faz assim, ó, a divisão P sobre T, pressão dividido por temperatura, é constante. Tudo bem? Como que a gente usa? Da mesma forma. Essa ideia de falar que pressão dividido por temperatura é melhor você entender que vai sempre dar o mesmo valor. Então, sempre posso pegar a divisão P dividido por T e comparar com o momento posterior do gás. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu tinha um gás, ele estava na sombra, né? E ele estava ali com uma determinada pressão e uma determinada temperatura. E aí eu tirei esse cilindro de gás aí e agora ele está exposto ao sol e vai ter um aquecimento. Eu não sei quanto que aqueceu, mas eu sei que o medidor de pressão passou de 1 atm para 1,2. Então, como é que eu faço? Olha, P0, T0 é igual, vamos aproximar aqui, P sobre T. Então, eu tinha 1 atm sobre 300 é igual a 1,2. Essa é a nova pressão sobre temperatura. E vai ter uma nova temperatura. E resolvo isso, ó. Basicamente, a gente vai ter uma temperatura de 300 vezes 1,2. Isso dá 420, 300 vezes 1,2, 360, né? Então, 360 Kelvin. E aqui, primeira coisa importante. Lembra que eu falei que a escala absoluta era a escala Kelvin? Então, ela é a escala que a gente tem que usar com gases. Então, é por isso que a gente viu escalas também. Então, a ideia é que quando a gente trabalha com gás, a gente tem que trabalhar com a escala Kelvin. Por quê? Porque só ela vai ver realmente se dobrou ou não a temperatura. Olha só, se a gente passa 300 kelvins para graus Celsius, a gente vai ver que isso aqui é 27 graus Celsius. Houve aumento aí de 60 graus, então isso aqui deve ser 87 graus Celsius. Vê que daqui para cá eu diria, olha, a temperatura quadruplicou. Então a pressão vai ter quadruplicado? Não. Então, só a escala Kelvin vai realmente ver se a gente dobrou ou não de temperatura. Por quê? Porque ela começa realmente no zero.
Em relação aos gases, ela realmente marca o 0 Kelvin, onde, tecnicamente, a gente não teria pressão. E aí, a gente pode usar essa relação aqui que a gente viu. Beleza. Então, para testar mais, vamos lá. Vamos usar de novo aquela lógica. Lembrando que P sobre T, não é? P sobre T tem que dar sempre o mesmo valor. Então, aqui é 40 sobre 200 dá quanto? 0. 40 sobre 200 tem que dar 4 sobre 20. 40. Vamos para a calculadora, né? 40 sobre 200, 0,2. Então, beleza, isso aqui tem que dar 0,2. Então, qual é o número que eu divido isso aqui por 400, que vai dar 0,2? Não sei. Mas é só multiplicar, né? Então, vamos lá. Eu faço a operação inversa. 400 vezes 0,2 dá 80. Então, aqui tem que ser 80 para dar certo. Beleza? Ai, professor, complicado. Não, olha, o que eu fiz foi P sobre T antes, 0, 0. P sobre T depois. Então, P sobre T eu já sei que dá 0,2. Peguei esses valores aqui, ó, nessa primeira parte. Agora, eu boto a nova pressão, que eu não sei, então é P. E o gás, a nova temperatura foi de 400. Daí saiu essa multiplicação. Ou, de novo, a gente vê aquela ideia de proporcionalidade. Olha, se eu dobrei a temperatura, o que tem que acontecer com a pressão? Dobrou também. Então dá para ver direto isso. Então é muito mais fácil você entender essa questão da proporcionalidade. Então, de novo, olha, daqui para cá, o que aconteceu com a pressão? Ela triplicou. Então o meu gás tem que fazer o quê? Minha temperatura tem que ser triplicada. Daqui para cá, o que aconteceu com a temperatura? Ela foi duplicada? Então, diretamente proporcional. Temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Então, aqui tem que ser 160. Bom, de novo, recomendo que você venha. Nesse exercício aqui, aí a gente fez um gráfico de pressão por temperatura. Então, faça esse gráfico aí. Tente construir para você ver o comportamento. Então, a gente saiu de um estágio. E aqui é diferente. A gente vê que é um comportamento bem linear. Tranquilos? Mas o mais legal é no gráfico de pressão por volume, como eu falei. Olha, a temperatura subiu, né? E junto com ela subiu a pressão. Então a gente foi do estágio 1 para o estágio 2, mantendo o volume sempre no mesmo lugar, porque era uma transformação isovolumétrica. Tranquilo? Se for nos outros gráficos, bom, esse inclinado a gente já fez, que é pressão por temperatura. E se fosse nesse aqui de volume por temperatura, a gente manteve sempre o mesmo volume, então aqui é fixo. E a gente aumentou a temperatura de um certo tanto até um certo tanto. Então, naquele caso ali seria, por exemplo, de 200 a 800. Então, ficaria aqui 200 até 800. Tranquilos? Então, próxima transformação. A próxima transformação, galera, é a transformação isobárica. Então, a gente agora, esse isobárico, bárico de pressão. Então, a gente vai fixar a pressão. A ideia aqui é, como é que eu fixo a pressão? Eu deixo o gás expandir um pouco de forma mais livre. Então, eu não vou aumentar a força aqui igual eu fiz naquela primeira transformação lá, onde eu aumentava a pressão. Eu vou deixar ele sozinho aqui. Então, isso quer dizer que a compressão que ele está sofrendo é fixa. E aí eu vou gradualmente aquecendo, deixando que ele altere o seu volume. Então, ele está sempre com aquela mesma massa. Essa ideia de colocar uma massa aqui é para representar sempre a mesma compressão. Se eu aumento a massa, eu vou estar fazendo mais força, eu vou estar aumentando a pressão. Mas se eu deixo ela fixa, eu tecnicamente estou mantendo a mesma pressão. E foi também o que a gente fez no vídeo da aula anterior. Naquele vídeo a gente estava mostrando, essa ideia de uma transformação isobárica. Então você já tecnicamente tem condições de saber o que vai acontecer. Se eu aqueço o gás, eu estou mantendo a mesma sustentação. Mas, como eu estou aquecendo o gás, o que vai acontecer com o volume? Ele vai ter mais energia. Então, ele vai ver aquele recipiente dele e vai conseguir fazer um pouco mais de força, tecnicamente, do que estava sobre ele. Então, como é fixo, como eu não estou comprimindo, não estou mantendo ele fixo igual era no volume fixo, essa pressão ele vai se expandir e aí ele já vai ter mais espaço e vai diminuir as colisões. Então, você aquece, ele aumenta a agitação, mas ele expande o volume e acaba se afastando um pouco mais e aí colidindo menos, o que não deixa ele fazer tanta força contra o recipiente. Então essa é a ideia do isobárico. Então, numa transformação isobárica, quanto maior a temperatura, proporcionalmente, e aí de novo, proporcionalmente, vai ser o volume. Então, se você aumenta a temperatura, você também aumenta o volume. Isso é diretamente proporcional. Então, são duas que são diretamente proporcionais e você tem uma que é inversamente proporcional. Então tá. Matematicamente, a gente já viu. Então, basicamente, é a divisão V por T.
Então isso vai dar uma constante, a gente já sabe como usar, e eu vou pular direto para aqueles gráficos que a gente tem feito. Ué, cadê o meu gráfico? Tá aqui. Então a ideia é essa aqui, ó. A gente pode escrever tanto V sobre T, e a gente vê logo de cara aqui que dá 0,20 sobre 10, 0,2 de novo. E aí a gente pode pensar aqui qual é a divisão aqui, qual é o número que eu divido. X por T, que me dá 0,2. Sendo que esse T aqui é 200. E tem que dar 0,2. Então é só uma multiplicação. X é igual a 40? 40. Então, ando duas casas, multiplico por 2 dá 40. Então aqui tem um valor de 40. Ou, de novo, lembra da proporção. Diretamente. Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, dupliquei a temperatura, dupliquei o volume. Moleza. Então é a mesma coisa de novo. Ó. Tripliquei o volume, tenho que triplicar a temperatura. 300. Aqui, daqui para cá, quadrupliquei a temperatura. Então, volume tem que quadruplicar. Então aqui vai ser 100 de volume. Tranquilos? Aqui eu faço um gráfico para ver a relação e vejo que ela também é linear. Então, como eu comparei gráficos diferentes, né? Um era volume por temperatura, não é tão legal a gente comparar em relação aos anteriores. Mas como eu falei, o gráfico de pressão por volume é o mais interessante. Então, nesse caso aqui, ó, a pressão, como é uma transformação isobárica, ela ficou constante. Então, ele vai ser uma linha reta. Assim. Então, a gente foi de 1 e aumentou o volume. No gráfico de pressão por temperatura, pressão foi constante, não é? De novo. A gente está no isobárico. E a gente aumentou a temperatura. Do 1 para o 2. E o volume aumenta junto. Opa, o volume que aumentou, né? Foi o último gráfico que a gente fez. Então, o legal é comparar esses três aqui, ó. Pressão por volume com esse aqui, com esse aqui. Porque aí a gente está comparando sempre o mesmo gráfico. E esse tipo de gráfico vai ser importante. Então eu falei aqui das três transformações, né? Você tem que, basicamente, se lembrar das relações matemáticas, né? Lembrar que cada uma, né? Na verdade, só pressão e volume eles têm uma relação de inverso, mas agora pressão e temperatura e volume e temperatura têm uma relação de diretamente proporcional. Lembrar como que se usa as equações. Então, geralmente a gente vai comparar um antes com um depois, tudo bem? E, eventualmente, a gente vai ver agora, na próxima aula, como que a gente faz mudando o vário. Porque agora a gente só investigou como que um se relaciona com o outro. E aí, a gente vai ter uma transformação mais geral, que é uma transformação genérica. E aí a gente vai investigar ela também na próxima aula e ver a equação de Clapeyron. Beleza? Mas a ideia foi passada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí.